mostra claramente o que a gente estava falando, né? O Lula possivelmente não será candidato. Tá todo mundo falando, o Centrão já tá botando para lascar em cima do Lula. Hoje o que está mais sendo valorizado aqui é, de fato, você ser um pacificador, né? A gente teve uma lamentável entrevista ontem do ex-presidente Temer, onde ele fala sobre isso. Precisamos unir toda a direita. Desde quando o Temer foi direita? Corrupto. O Congresso é corrupto, gente. 90% é corrupto. Pode ver que ninguém tá falando nada do escândalo do INSS. Se ninguém tá falando nada, por que você não vai atacar? Olha a faca e o queijo na mão para atacar o Lula e colocar impeachment do Lula. Esses políticos alinhados ao Lula admitem que existe uma fragilidade na relação do governo com partidos do Centrão e que no cenário atual a tendência é o MDB liberar os diretórios regionais para definirem que candidato vão querer apoiar. Isso é bomba, viu? A articulação precária, segundo ele, se soma ao fato de o partido ser heterogêneo, com parlamentares de esquerda e direita, o que já dificultaria o alinhamento a Lula. Os lulistas destacam que o conjunto da obra não está bom. Olha, vou resumir aqui a reportagem do Jornal Globo que eu estou lendo hoje, da jornalista Vitória Bel. O que a gente já tem comentado há meses aqui, há uns 3 meses, vai, da derrocada, derretimento, enfraquecimento do Lula. Não tem nada a ver com a subida também da direita, nada disso. Eu tô falando quem ganha espaço, força é a outra esquerda, é o centro-esquerda no Brasil. Tá aí, olha, resumindo a reportagem aqui, o MDB vai, como acabei de ler para você, entregar aos diretórios estaduais aí que resolvam a situação internamente. Se vão continuar apoiando candidatos do PT, vão apoiar o Lula, vão apoiar outro cara, o governador. Aqui, no caso, eu acho que vão continuar. Não duvido também, porque o Lúcio Vieira Lima, que é o comandante do MDB, não duvido dele abandonar o barco, porque eles são espertos para antecipar a eleição e voto. Eles já estão vendo, estão em silêncio, perceberam isso? Total. Deram uma sumida, né? O Geraldo Júnior não vai ser mais o vice do Jerônimo na candidatura agora à reeleição. Ele quer, na verdade, né? Mas já vazou que ele vai rodar. Já vazou que ele vai rodar para outro... Aliás, o governador vai colocar outro vice no lugar. Então, mostra claramente o que a gente estava falando, né? O Lula possivelmente não será candidato. Tá todo mundo falando, o Centrão já tá botando para lascar em cima do Lula. O pessoal tá preocupado porque nenhuma alteração do ponto de vista da popularidade melhora para o presidente da República. Ele continua impopular, continua perdendo credibilidade. E eu acho que eles tentaram essa bala de prata que foi o Sidônio Palmeiro, que está sendo desperdício total de tempo e grana, né, dinheiro do pagador de impostos. O Lula não consegue melhorar e não vai melhorar. Eu digo para você, o Lula não é candidato. Eu até escrevi no meu ex, 15 dias atrás. Lula não é candidato, Tarcísio é o novo presidente eleito em 2026, assumindo 2027, e o candidato do PT vai ser um poste, possivelmente até o Haddad, novamente. Vocês viram ontem que o Lula deu um depoimento puxando um saco do Haddad, dizendo que o Haddad é o grande responsável por tentar salvar a economia do Brasil. É brincadeira um negócio desse. Coloca aí as risadas, ô querido. Dizendo que foi o Haddad é o principal responsável em tentar salvar a economia brasileira. O Haddad. Tá falando do Haddad. Eu não duvido de ser o Haddad já, o candidato que eles já estão ensaiando para colocar. O Haddad é o campeão de ser imposte, né? Porque vai perder de novo. E o Tarcísio, não fique pensando que representa a direita, como os agropecuaristas, né? Não entendem PN de política, né? Não vou nem falar ideológico, filosofia, não entendem nada de política básica, né? O Tarcísio favorecerá petistas por baixo dos panos, se for presidente da República. Tarcísio vai ser um presidente da pacificação. E muita gente defende essa pacificação. Muita gente defende. O problema é que o brasileiro é dinheirista, vai ter uma economia renovada inicialmente para pautas, agendas de esquerda avançarem no Brasil. Como avançaram nos principais governos aí do FHC, né, desses caras aí, se bem que o FHC era esquerdista mesmo, não era nem um centro-esquerda, sempre foi um esquerdista, até admirador do Antônio Gramsci, lá, o filósofo italiano, que
que fez os cadernos do cárcere. Mas é isso, meu querido ouvinte. O Lula, a MDB já está reconhecendo que o Lula derrete, não tem mais escapatória. Eu tô lendo uma reportagem do Jornal Globo, viu, gente? 8h54, Vanessa Moreira. Essa tendência do MDB aí, eu acho que vai para vários outros partidos do Centrão funcionar da mesma maneira, Timóteo. Já funciona em alguns aspectos, né? Já funciona assim, por exemplo, o próprio PL já funciona assim. A gente tem que entender isso, né? Nas entrelinhas, o que é feito não tem nenhum tipo de problema, né? A gente já sabe que por debaixo dos panos tem muita aliança com o PT, o PL e outros partidos de esquerda. E essa tendência aí vai ser a tendência de vários partidos do Centrão nesse momento. O derretimento do Lula, ele realmente é notório, a população não suporta mais. Se a gente está vendo aqui o estado da Bahia, que é um estado petista, um estado que sempre aclamou a figura do presidente Lula, e hoje a gente já vê os populares vaiando o presidente em diversas cidades, fazendo tudo isso, então a gente já assiste aí uma derrocada notória dele. E esses avanços, o que acontece, gente, é que nosso pensamento não é o pensamento do Centrão. Apesar do Centrão ser articulado e inteligente, eles não entendem nada de ideologia, de filosofia. E o que acontece é que eles não entendem que o Lula, por exemplo, é uma figura que está fazendo tudo isso por um ideal maior. Não, eles acham que é por incompetência, que a economia do Brasil não está bem por incompetência, eles acham que há um equilíbrio entre saquear os cofres públicos e oferecer o que a sociedade precisa para funcionar bem. Mas pouquíssimas pessoas sabem que o Lula está derrotando e detonando a economia do Brasil por um motivo simples, porque só assim ele vai conseguir a escravidão completa, que já existe, por exemplo, aqui na Bahia, no restante do país, e um povo completamente subserviente pela própria subsistência ao Estado. Só que eles não têm esse alcance, essa dimensão. Não tem, não é. Se você conversar com alguém do Centrão, com alguém mais, assim, até com os empresários, com o pessoal do agronegócio, eles não pensam, eles ficam mugindo por aí, o Lula é incompetente, o Lula não sabe o que faz, eles não têm ideia do que está por trás. Foro de São Paulo, não sabem nem por onde começa, não sabem nem o que é. O Foro de São Paulo é uma organizaçãozinha ali para tomar cachaça. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Já acham que não é mais teoria da conspiração, já sabem que existe, mas não estão nem interessados em entender a magnitude do que está por trás do Foro de São Paulo. E assim a gente segue, certo? Então o que acontece é que o Centrão agora, vendo que o Lula não tem mais valor, e está vendo ali que não tem mais polarização, porque eles também já entenderam que o Bolsonaro está derretendo, eles estão deixando todo mundo livre para fazer as melhores alianças e continuar o partido grande conforme a análise particular de cada ponto. Isso é uma tendência diante da ruptura da polarização no Brasil. Hoje o que está mais sendo valorizado aqui é, de fato, você ser um pacificador, né? A gente teve uma lamentável entrevista ontem do ex-presidente Temer, onde ele fala sobre isso. Precisamos unir toda a direita. Desde quando o Temer foi direita? Mas hoje ele é visto por muita gente que gritou Deus, Pátria, Família e Liberdade como alguém de direita. Então é absurdo o que a gente vive aqui no Brasil do ponto de vista mental. As pessoas não estão nem um pouco interessadas ao que há por trás, né, aos propósitos por trás das articulações políticas. E essa é a tendência. Muitos partidos agora seguirão esse mesmo rumo do MDB. O MDB deixou isso oficializado, mas sem oficialização, o próprio PL já faz isso desde a época do Bolsonaro. Aqui na Bahia mesmo, tivemos diversas cidades com evidências lá de resultado numérico, onde a mulher do atual presidente do partido fez campanha para o Lula e para o Jerônimo. Ontem eu vi um vídeo, não sei se você viu, do pessoal lá no aeroporto de BH esperando o Bolsonaro. E aí chega antes no voo o Eduardo Cunha. Você viu esse vídeo? Não. Eduardo Cunha vaiado. Ladrão, os bolsotontos lá, beleza. Não que não seja, né? Mas eu tô querendo dizer o seguinte. Entra o Eduardo Cunha, passa lá, é vaiado.
Entre o Kassab e o Kassab também, mas eu ia falar o Valdemar Costa Neto. Entre o Valdemar Costa Neto e aplaudido. Você acha que esses caras têm neurônio na cabeça? É tudo doente mental, bicho. Qual é a diferença do Cunha pro Valdemar Costa Neto? O Valdemar, a única diferença aqui pra esses otários, gente burra mesmo. Eu tô com raiva hoje, mesmo porque eu vi os comentários, eu fico revoltado. Qual a diferença do Valdemar Costa Neto pro Eduardo Cunha? Ele pagou, o Valdemar Costa Neto pagou na cadeia. O Eduardo Cunha também não pagou? Ô diabo. Bicho burro do cão, viu, bicho? O bolsonarista é a raça de débil mental. Ô gente lerda. Pelo amor de Deus. Nunca imaginei no Brasil ter tanta gente burra. Não é possível, né? Aí vão lá, ladrão. Tá bom. Aí chega lá, o Bolsonaro pode legitimar. Se amanhã o Bolsonaro chegar abraçado do Lula, vocês vão inventar o quê? É o Lula, é um presidente bom, né? Ele é engraçado, é estratégia. Eu não duvido. Ô, gente sem caráter, sem identidade, sem posicionamento, cérebros de geleia. Ó, se o seu Olavo tivesse vivo, vou te falar, viu? O Olavo tá com o senhor lá hoje, porque pra aguentar esse país que ele tanto lutou para tentar resgatar a cultura, a formação intelectual dessas pessoas. Olha, graças a Deus, eu não tô no meio desse rebanho de ignorantes, gente burra, gente lerda, desculpa, viu? O cara lá, o Eduardo Cunha tá, e o Valdemar Costa Neto pode. Aí eu coloquei lá, e o Valdemar Costa Neto, ninguém falou nada, né? E o Kassab? Vai dormir, pô. Dormir. Bolsonarismo é a representação do capeta. E refute os meus argumentos aqui. Não adianta ficar me xingando, né? Falando que, você aí, rapaz, você, não sei o quê. Para de me adjetivar. Fale a verdade. Refute o meu argumento. Qual é a diferença do Valdemar Costa Neto pro Eduardo Cunha? Nenhuma diferença. Na cabeça de vocês, a única diferença é porque é amigo do Bolsonaro. Que é o presidente do partido do Bolsonaro, que o Bolsonaro puxa saco. Aí fica blindado. Se lascar, rapaz. Mensagem, desculpa, que Eduardo Cunha? Meu amigo Pablo Sonati, bom dia, Pablo. Bom dia, Timóteo, bom dia, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes da Brado. Sextou, eu tô aqui de volta, pessoa que eu tinha fugido, né? Tô aqui pra comentar com vocês. Tudo certo, Pablo? Tava de recesso, Tudo você? Tudo Tava nada, nunca fico de recesso, sempre estou trabalhando, fazendo alguma coisa e passando frio. Tá frio em São Paulo, né? Rapaz, quantos graus tá aí hoje, agora? Hoje tá suave, hoje deve estar uns 12 graus assim. Ô, suave, bicho. 12 graus é bom pra... Quarta-feira fez 3 graus aqui. Quarta-feira fez 3 graus, eu congelei. Mas você também tá nos Alpes aí, paulistas, né? Então você não tá também na região metropolitana. Diga aí, Pablo, você tá ouvindo o comentário aqui do Lula, da Lula derretendo? Diga aí. Eu tava ouvindo você falar em relação ao Bolsonaro e em relação ao Kassab, esse povo todo. E se você analisar bem, eu vou comentar do Lula também, da queda do Lula, que já era, né, óbvio, né? Não tem como ele ter popularidade, nem a gente sabe como chegou lá, né? Enfim. Mas o que os bolsonaristas falam, de jornalistas da Globo, de pessoas que defendem bandido, sabe? Quando o cara é favelado e é bandido, o jornalista da Globo defende bandido, adora um bandido. A mesma coisa é o bolsonarista, eles adoram um bandido. Só muda o lado, gente. Exatamente. Só mudou a fachada ali, tá de camiseta na verdade, só muda a cor da roupa, né? Da camisa. Só muda a cor da roupa. Um é vermelho, o outro usou a nossa verde e amarelo. E, infelizmente eu caí nesse conto também. Eu tava vendo, Timóteo, como eu sou burro, né? Burro, talvez ignorante, falta de informação. Eu tava vendo um vídeo do Bolsonaro, de, sei lá, 15 anos atrás, ele defendendo o controle de natalidade, igual o chinês Xiaoping, né? Sim. Dong Xiaoping, lá Tem vídeos assustadores do Bolsonaro, se você pegar. Tem um dele falando que o Lula é a melhor opção, que ele votou sem nenhum problema, melhor o Lula do que no FHC. Tem ele defendendo Hugo Chávez, dando entrevista, defendendo o comandante Hugo Chávez, comandante Chávez, criticando o sistema anterior venezuelano. Tem vários negócios assim assustadores. Depois, eu já tinha conhecimento daquilo, só um parênteses aqui, desculpa te interromper, Pablo. Em 2017 eu já tinha conhecimento dessas declarações. Aí o próprio Bolsonaro disse que ele mudou. Aí por isso que eu acreditei, né? Que ele não era de esquerda não, que não sei o quê.
Então, é complicado, né? Eu sempre fui, desde criança, porque eu sou muito mais novo que o Bolsonaro, desde criança eu via aquele controle de natalidade, eu via os vídeos que eu até tenho, os vídeos do que eles faziam com as crianças na China e que não ia dar certo, e não deu. Pode ver que agora eles estão tentando de qualquer forma fazer a população crescer novamente, porque tá sem mão de obra, entendeu? Não dá certo se intrometer na natureza. E eu era criança e já sabia disso, ou seja, ou ele era muito burro, que eu não duvido, ou ele era muito canalha, ou as duas coisas. Então, talvez se eu tivesse visto esses vídeos na época, eu não teria apoiado tanto. Era o que tinha, infelizmente era o que tinha, né? E agora a gente vê aí que pelo menos a gente acordou e o povo continua defendendo bandido. Todo mundo tem bandido de estimação, não é mesmo? Os esquerdistas têm lá os favelados, tem o Lula e os bolsonaristas têm. Valdemar já pagou. Esses dias eu falei que a aliança do mal é o seguinte: Valdemar, Temer, Kassab e Bolsonaro. Ai, como que você coloca o Bolsonaro na aliança do mal? Ué, se o Bolsonaro é o responsável por toda essa corja, o Bolsonaro hoje está sendo responsável, ou um dos responsáveis, por pôr toda essa corja na política, para pôr alianças, por um monte de deputados, prefeitos, senadores. Agora vai pôr o Carlos lá em Santa Catarina. E a Carol de Tone. Não tem nada a ver, desculpa, Timóteo, não tem a ver com Não, daqui a pouco a gente vai falar disso, vamos falar. Vai falar disso, tá bom. Vai. Enfim, cara, o Bolsonaro faz parte do eixo do mal. Temer, Kassab, Valdemar e Bolsonaro. E o Lula vai derreter. Quer dizer, já derreteu, não tem, ele tá tentando destruir o Brasil. Como eu já disse várias vezes, talvez ele acredite que seja a última chance dele implantar o socialismo, pelo menos no Brasil. E ele veio com tudo, como ele disse, um pouco mais maduro, fazendo alusão ao próprio Nicolás Maduro. Um Congresso que... corrupto. O Congresso é corrupto, gente. 90% é corrupto. Pode ver que ninguém tá falando nada do escândalo do INSS. Se ninguém tá falando nada, por que você não vai atacar? Olha a faca e o queijo na mão para atacar o Lula e colocar impeachment do Lula. Ninguém tá falando nada, tá quietinho. Por quê? Porque são todos corruptos. O Alcolumbre e o Hugo Mota viajaram pra China com o Lula. É oposição isso aí? É nada. Tá tudo ali, ó. Tudo bem articulado. O Lula não concorre em 2026? É possível. Eu tenho minhas dúvidas ainda, porque esse cara é tão sociopata que é possível que ele queira concorrer e se o sistema achar melhor, é possível que dê um jeito de enfiar ele em cima da árvore, como fizeram a primeira vez. Mas acredito que ele não vai concorrer e não vai mudar nada. Como vocês comentaram agora, a regulação das redes sociais se deu... algumas pessoas falam, covardia é uma covardia sim, né? Dos nossos deputados. Só que, além da covardia, tem o lance da corrupção e tem o fato de que ministros do Supremo não precisam de votos. Eles podem transformar o Brasil no inferno, que eles não precisam se preocupar na próxima eleição, perder os cargos. Não, é vitalício. Até 75 anos, depois recebe segurança vitalícia. Então, eles não têm com o que se preocupar. Agora, os deputados, eles querem a regulamentação também. Eles querem, porque eles não gostam de ser xingados. Você acha que o Hugo Mota gosta de ser cobrado na internet? O Arthur Lira, o Pacheco, que bloqueava o X para ninguém reclamar dele? Então, eles querem a censura também. Só que se eles votarem para a censura, chega na próxima eleição, eles perdem um monte de voto, porque eles vão ser atacados. Então, empurra para o STF. Eles são blindados contra os votos. E é isso que aconteceu. E o Lula, se Deus quiser, ele sai. Mas, sinceramente, povo brasileiro, não vai mudar muita coisa, não. Perfeito, Pablo. Para! Não vai embora, não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.